Nós começamos aqui há algum tempo atrás a falar, todas as vezes que eu tinha a oportunidade, de trazer uma meditação sobre essa carta, né? Houve aqui uma ligeira interrupção, né? E voltamos então agora à primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e eu leio aqui o capítulo todo, e eu aconselho que você faça a leitura dessa carta, do início ao fim, assim, de uma vez só, né? Chega na sua casa, leia essa carta. Eu vou dar aqui algumas diretrizes, hoje eu serei o seu GPS, né? Eu vou te dar aqui algumas orientações sobre a carta, porque para a gente entender um texto, é importante compreender o contexto. Quando você lê um texto sem saber do que acontecia, o que se passava, às vezes fica difícil a gente entender a mensagem. Mas quando você compreende o contexto, né, por que esse homem escreveu o que escreveu, para quem escreveu, fica mais fácil da gente atingir a profundidade da mensagem que está contida aqui. Então, no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, e aí ele aponta para o dia do juízo final, para o dia da vinda do Senhor, pois o dia, este dia, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós estamos aqui diante da Tua Palavra, e que riqueza maravilhosa o Senhor nos legou, que herança profunda que enriquece a alma. Que possamos nessa manhã abrir o nosso entendimento,
abre os olhos do nosso coração nessa manhã, para que possamos enxergar através da luz do Evangelho a salvação que o Senhor tem preparado para nós. Fala conosco nessa manhã e que ao ouvirmos a Tua voz, sejamos como o solo fértil daquela parábola do semeador e que essa semente possa dar frutos a 30, a 60 e a 100 por 1, segundo a Tua boa vontade. Eu te peço isso em nome santo de Jesus. Amém e amém. Começar aqui fazendo uma pergunta para você. Alguém aqui já sofreu ingratidão? Já foi vítima de ingratidão alguma vez? Eu já fui. E como é doloroso, né? Ser vítima de ingratidão é muito doloroso porque é um investimento que a gente faz às vezes. Você faz um investimento de tempo, você faz um investimento de recursos pessoais, energia em alguém ou em algum projeto e no final das contas você não recebe nenhum obrigado às vezes, né? Nenhum reconhecimento, né? E ser vítima de ingratidão é muito duro, causa em nós um sofrimento muito grande. E quem está nessa posição pastoral, né? Como é difícil às vezes, né? Às vezes o pastor, a pastora, o missionário, né? O líder, a gente dá a nossa vida, dedica a nossa vida às vezes a pessoas e muitas vezes as pessoas elas não compreendem, né? Ou não conseguem ser gratas, acham que aquilo que você fez ainda foi pouco, e é um sentimento muito ruim, né? É um sentimento realmente que causa em nós uma frustração muito grande, porque você pensa assim, puxa, mas eu deixei coisas que para mim eram importantes para atender a uma necessidade, para estar com aquela pessoa, e ainda assim ela não valorizou o meu esforço, o meu sacrifício. Isso acontece nos casamentos. Às vezes a esposa teve um dia difícil, foi um dia complicado, chegou em casa, fez o jantar, aí o marido chega do trabalho e ainda reclama da comida, né? Nossa, que sentimento de frustração, né? Que a comida está salgada ou outra coisa qualquer, mas o contrário também acontece, né? Às vezes o marido se esforça, hoje não, vou aqui cuidar da casa, vou assumir a responsabilidade, e aí faz de tudo que ele sabe, que ele pode, né? Eu tinha um casal de amigos que eu conhecia, né? E sempre a gente se reunia para jantar, né? E esse hábito é um hábito muito saudável, eu aconselho que você faça isso, né? Porque você se revê às vezes na experiência, às vezes você acha que só você tem aquele tipo de problema, e quando você sai com outras pessoas, casais, amigos ou amigos, amigas, né? Para conversar sobre a vida, você percebe que aquele problema é comum, né? E a gente às vezes estava ali conversando, tinha esse casal que nós costumávamos estar juntos, né? E ele falava, olha, eu já desisti de arrumar a casa, porque eu às vezes chego em casa e falo assim, hoje eu vou fazer uma surpresa para ela, né? E aí passa o aspirador, passa a esfregona e tal, aí a mulher chegava em casa e passava a esfregona e o aspirador tudo de novo e reclamava, você não fez nada direito, né? Eu tenho que fazer tudo de novo. É um sentimento de frustração, de ingratidão. Eu falava para ela, mas não faça isso, né? Seja grata, agradeça, porque quando você demonstra gratidão, né, isso estimula a fazer mais, a fazer cada vez melhor. A minha bisavó, que era uma mulher muito sábia, ela costumava dizer que ingratidão tira a afeição, né? E como isso é verdadeiro, né? Ingratidão tira a vontade, o desejo da gente, a gente se esforçar para fazer alguma coisa. Às vezes isso acontece na sua empresa, né? Você se esforçou, você se empenhou, você deu a sua vida, você fez horas extras, né? Nem precisava, mas foi além do que lhe era pedido. E aí na hora que surge uma oportunidade, uma promoção na empresa, ganhar um salário melhor, é outro que entra naquela vaga no seu lugar. Às vezes alguém que você sabe que não teve um grau de empenho, de esforço, de dedicação tão grande quanto o seu, mas tinha uma cunha, né? Tinha um amigo lá dentro que era da diretoria e colocou aquela pessoa no lugar. A ingratidão, ela traz uma sensação de ter trabalhado em vão. E a vontade que a gente tem quando a gente passa por situações como essa é de chutar tudo para o alto, né? De chutar o balde, jogar tudo para o lado. Olha, não quero mais saber de nada, quer saber? Não vou mais me empenhar, não vou mais me esforçar. A vontade que dá, muitas vezes, é essa. Mas será que essa é a postura cristã? Será que é isso que nós devemos fazer? Essa carta que Paulo escreve para os Coríntios é a prova de que essa não é a atitude correta, né? Mesmo sendo alvo, mesmo sendo vítima de ingratidão, o apóstolo Paulo para nós, nessa carta aqui, ele dá para nós um grande exemplo de como nós devemos viver a nossa vida cristã, a nossa vida em sociedade,
a nossa vida no nosso relacionamento familiar. O apóstolo Paulo aqui, nós já falamos sobre isso, essa aqui é uma das 4 cartas que o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Corinto. Poxa, houve um empenho aqui, né? Para as outras igrejas, Paulo escreve uma carta, 2, né? Para o seu discípulo Timóteo, né? Timóteo, que era como que um filho para o apóstolo Paulo, há 2 cartas que ele escreve aqui, com algumas orientações, algumas recomendações, porque Timóteo era um jovem pastor enfrentando algumas dificuldades. O apóstolo Paulo, como um homem mais experiente, mais maduro, ele decide escrever para dar algumas orientações para Timóteo. Mas aqui um empenho de Paulo, né? Ele escreve 4 cartas, 2 nós não temos, se perderam, né? não temos o registro dessas epístolas, mas 2 aqui foram preservadas para que a gente pudesse extrair lições e aprender com elas. Então há um investimento do apóstolo Paulo nessa igreja, e é importante a gente entender por que Paulo ele se empenha tanto em escrever para essa igreja aqui, né? Essa era uma igreja extremamente problemática, mas era uma igreja fruto da plantação. Paulo, houve um empenho, o apóstolo Paulo ele planta essa igreja na sua 2ª viagem missionária. O apóstolo Paulo, como nós sabemos aqui, era um homem que foi chamado por Deus para divulgar o Evangelho, foi alcançado por Jesus Cristo, então ele se sente impulsionado a deixar a vida dele de lado, né, para poder abraçar essa missão de semear o Evangelho pelo mundo afora. Paulo faz algumas viagens missionárias e na sua 2ª viagem missionária, o apóstolo Paulo ele vem para a Europa. Quando ele entra aqui no continente europeu e começa a pregar o Evangelho. Então Paulo ele chega aqui nesse ponto da viagem missionária. Era uma viagem, como eu falei já algumas mensagens atrás, foi uma viagem que teve um início muito frustrante, não obteve muito fruto, muito resultado nas cidades em que ele visita primeiro, mas quando ele chega aqui na cidade de Corinto, né, na Grécia, ele encontra um povo muito receptivo à mensagem do Evangelho. E Paulo então decide ficar ali naquela cidade 1 ano e meio. Ele nunca ficou tanto tempo assim, num único lugar, né? Ele geralmente chegava, procurava uma sinagoga, pregava ali. Quando ele encontrava a receptividade, pessoas que se mostravam abertas, ele permanecia algum tempo, dava algum nível de discipulado e depois ele seguia para a cidade seguinte, porque ele sabia que era urgente espalhar a mensagem do Evangelho. Mas Paulo nunca saía sem antes deixar alguém responsável por aquela comunidade, ensinando, continuando ali aquele processo, aquele discipulado. Mas Paulo decide investir tempo naquela comunidade, porque ele recebe de Deus, isso está lá em Atos no capítulo 18, ele recebe de Deus, né, uma orientação: permaneça aqui porque eu tenho muito povo nessa cidade. E realmente é isso que acontece. Paulo então estabelece ali uma relação pessoal, uma relação de afeto, uma relação de amizade, cria laços ali profundos com aquela comunidade, com aquela igreja. Só que ao sair, quando Paulo segue em viagem missionária, ele recebe uma notícia por carta, de que assim que ele sai da comunidade, rapidamente a comunidade o substitui por falsos apóstolos, falsos mestres, homens que não tinham um interesse genuíno de ver o crescimento da comunidade, mas homens que encontraram naquela comunidade uma oportunidade para se enaltecerem. Eram homens vaidosos, né? E quem é que não gosta, né, de falar e ter pessoas ouvindo, né? A gente gosta disso, né? Estou aqui falando, estou aqui pregando, e aí vocês estão me ouvindo, olha que maravilha. Isso mexe com o ego, às vezes, isso mexe com a vaidade, né? E esses falsos mestres, eles só estavam à procura de um púlpito, de uma plateia que pudesse ouvir os seus falsos ensinos. E Paulo então recebe essa notícia de que rapidamente o substituem, e o substituem da pior maneira. Uma boa parte daquela igreja falava: esses homens sim sabem pregar, esses homens sim sabem ensinar. Paulo não sabia fazer isso direito. Paulo não era um homem eloquente como estes homens são.
Porque quando eles falam, eles produzem em nós emoções que Paulo não era capaz de produzir. Eles tinham um discurso muito inflamado, eles conseguiam incendiar, eles tinham um discurso até teatral. O pessoal ali ficava empolgado, aplaudiam o discurso daqueles homens. Só que qual era o problema? Eram discursos, apesar de eloquentes, apesar de efusivos, eram discursos vazios do principal conteúdo, que era a mensagem do Evangelho, e que Paulo anunciava com muita humildade, com muita simplicidade. Então Paulo, quando recebe essa notícia, nossa, eu passei 1 ano e meio com essa comunidade, e ao sair, eles já me substituíram tão rapidamente, nem querem que eu volte mais. Isso causa em Paulo uma tristeza, é o sentimento da ingratidão. E Paulo podia ter deixado eles para lá. Quer saber? Então, o mundo é tão grande, eu vou para outras cidades anunciar o Evangelho. Só que Paulo não faz isso. Paulo insiste. Paulo escreve. E o objetivo de Paulo é admoestar, é exortar, é trazê-los de volta para os princípios fundamentais do Evangelho. Paulo escreve extensamente, ele gasta tempo escrevendo cartas para tratar dos problemas que esses falsos ensinos, destes falsos mestres, estavam causando na igreja. E por que é que Paulo faz isso? Paulo faz isso porque é exatamente isso que Deus faz com a gente. Deus faz isso conosco diariamente. Tudo aquilo que você tem é dádiva do Senhor. Tudo que te cerca, o seu trabalho, a sua família, a sua vizinhança, tudo é dádiva do Senhor. É dádiva. Quando a gente lê aquela parábola dos talentos, lembra da parábola dos talentos? Um homem, e Jesus conta essa história, ele fala, olha, o reino dos céus é semelhante a um homem dono de muitos bens, de muitas posses, mas ele sai para fazer uma viagem, chama os seus servos e decide então distribuir os seus problemas. É isso que o texto fala? Não, distribuir os seus bens, aquilo que era precioso para ele. A um dá 5, a outro dá 2 e a outro dá 1. E o que é o talento? O talento era uma medida financeira, monetária, elevadíssima, uma quantidade de dinheiro elevadíssima para a época. Então, aquele homem dá 5 talentos, é como se desse 5 milhões de euros. Olha, eu quero que você administre esses 5 milhões de euros para mim, enquanto eu estarei em viagem. Para outro dá 2 milhões de euros, administra esses 2 milhões e aí eu volto para a gente fazer a prestação de conta. E toma aqui esse 1 milhão de euros. 1 milhão é pouco, gente? Nossa, 1 milhão é muita coisa. Quisera eu que alguém depositasse 1 milhão na minha conta amanhã. Meu Deus! Ai, que maravilha! Seria tão maravilhoso isso, acordar amanhã de manhã e ir lá tirar um extrato da sua conta e alguém depositou por engano não, alguém assim, um Cristiano Ronaldo desse da vida falou assim, Jacinta, tá aí, ó, se esforça tanto, né? Vou depositar 1 milhãozinho. O que é 1 milhão de euros para o Cristiano Ronaldo, né? E aí, é isso que esse homem faz. 1 milhão de euros e sai para viajar. Quando ele volta, o que tinha recebido 5 milhões, o que faz? Olha, está aqui mais 5 que eu administrei aqui muito bem, fiz investimentos sábios, agora você tem 10. Ele, maravilha. E aí sucessivamente, até que chega no que recebeu 1 milhão de euros. O que o que receber 1 milhão faz? Olha, toma aqui o teu 1 milhão, porque eu me senti injustiçado. Porque você deu 5 para aquele, 2 para aquele, só me deu 1 milhãozinho para eu administrar. Você é muito mal, você é muito severo, e como eu sabia que você era muito severo, eu enterrei aquele 1 milhão, toma ele aqui de volta. E aí é o sentimento daquele senhor, do senhor da parábola. Nossa, poxa, mas por que você fez isso? Será que foi pouco? E às vezes a gente encara como pouco aquilo que Deus nos dá, não é isso? E Deus não desiste de nós, ainda assim, ainda com as nossas queixas, ainda com as nossas reclamações, que a gente reclama tanto da vida, sendo que tudo que nós temos é dádiva do Senhor. E é esse o sentimento de Paulo aqui. Ele continua insistindo, porque ele sabia que aquelas pessoas eram preciosas para Deus, elas estavam apenas iludidas e enganadas. Então Paulo ele vai escrever para tratar dos problemas que aqueles falsos ensinos estavam causando. E que problemas eram esses? Nós vimos, era problema de divisões no meio da igreja. Havia uma comunidade dividida. Aqueles homens conseguiram dividir a comunidade.
a ponto de haver partidos dentro da igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo, não, eu estou com ele. Paulo é que foi que implantou essa igreja aqui, então vamos seguir Paulo. Paulo ainda é, né, o fundador dessa igreja aqui, mas outros dizem, não, eu sou de Apolo. Outros dizem, não, eu sou de Cefas. E havia conflito, disputa, contenda, coisa que não deveria acontecer. Havia imoralidade, havia problemas de conduta, problemas de caráter e uma série de outros problemas causados por esses falsos ensinos. Nós vimos aqui que no capítulo 1, Paulo então ele começa a tratar desse problema das divisões no meio da comunidade. E ele aponta, quando ele fala aqui no capítulo 1, a gente aprendeu muitas coisas no capítulo 1, mas o principal problema que o apóstolo Paulo vai apontar aqui é que havia falta de humildade no meio daquela comunidade. Aqueles homens, por serem vaidosos, eles estimulavam esse mesmo comportamento, essa mesma atitude no meio daquela igreja, no meio daquela comunidade. Então Paulo diz, olha, há divisões entre vocês, porque vocês estão usando os critérios errados para julgar uns aos outros. Ele vai falar isso aqui no versículo 26 do capítulo 1, ele diz aqui, irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, mas nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ele fala, vocês são gente humilde, que Deus chamou para fazer parte dessa comunidade, dessa igreja. E por que é então que agora vocês deixaram de valorizar essas coisas, a humildade, servir uns aos outros, para valorizar a arrogância, né? Porque esses homens são arrogantes e estão fazendo com que vocês sejam arrogantes uns com os outros. É por isso que há divisões, é por isso que há contendas no meio de vocês. No capítulo 2, dando continuidade a esse assunto das divisões, o apóstolo Paulo ele vai responder uma pergunta importante. Ele vai tratar aqui qual é a verdadeira mensagem do Evangelho. E por que é que Paulo volta a falar sobre o Evangelho? Paulo já não tinha pregado o Evangelho para eles? Já tinha pregado o Evangelho para eles, mas ele volta a esse assunto e vai dizer para eles o que é a verdadeira mensagem do Evangelho, porque no entendimento de Paulo, somente uma compreensão clara do verdadeiro Evangelho promove a verdadeira unidade. Amém. E ele fala aqui duas verdades importantes que a gente aprendeu no capítulo 2. A primeira verdade, a gente não pode esquecer que o verdadeiro Evangelho centraliza-se na cruz de Cristo. Amém. A cruz de Cristo é o centro do Evangelho. Amém. E ele fala sobre isso aqui no versículo 1 do capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o Evangelho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por que ele está falando isso aqui? Porque os falsos mestres se vangloriavam na sua oratória. E Paulo está falando, eu não fui assim. Eu fui com humildade. Ele está dizendo no versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E por que é que Paulo aponta para a cruz? Ele diz que a cruz é o centro do Evangelho, porque a cruz mostra um Deus que é o Senhor de todo o universo. Se há um rei que teria o direito de exigir dos seus súditos qualquer coisa, era Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, se há alguém que poderia se envaidecer, se há alguém que poderia se ensoberbecer, é Deus, porque Ele é o dono do universo. Mas o que esse Deus fez? Se esvaziou, assumiu forma humana. Amém. E sofreu a maior de todas as humilhações. Amém. Por amor de mim e de você. E essa mensagem da cruz é um duro golpe na nossa vaidade e na nossa arrogância. Amém. E Paulo fala sobre isso aqui, no versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Eu nunca exigi coisa alguma, porque entendendo a mensagem da cruz, eu sei que não sou melhor do que vocês. Esses falsos mestres se colocam numa posição de superioridade, mas eu nunca fiz isso, então não façam isso uns com os outros. É o que Paulo está dizendo aqui. E a segunda coisa que a gente aprendeu aqui no capítulo 2 é que o verdadeiro Evangelho, quando a gente compreende isso, quando a gente compreende a natureza da obra de Deus lá na cruz, feita em nosso favor, esse entendimento do Evangelho nos
carrega, nos traz a uma comunhão tão íntima com Deus que nos transforma de dentro para fora. Acontece uma transformação no nosso coração, acontece uma transformação no nosso interior. E a gente viu aqui o famoso versículo 9, né? Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E às vezes a gente olha para esse versículo de uma perspectiva futura, né? É algo que Deus tem preparado no futuro para nos dar, mas a gente viu aqui que na verdade isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, é uma realidade presente, amém, revelada em Cristo. Ele fala que, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado, e no versículo 10 ele fala, mas Deus nos revelou. Isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, já está revelado pelo Espírito Santo. E que revelação é essa? A possibilidade de caminharmos em intimidade, em comunhão tão profunda com Deus, que na medida em que caminhamos, Cristo vai sendo gerado em nós. Olha que coisa maravilhosa. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é a dinâmica que acontece naqueles casamentos de 50, 60 anos, né? As pessoas estão juntas há tanto tempo que elas já se entendem no olhar. Olhou, já sabe, né? Às vezes não precisa nem olhar, já sabe, você já consegue ler pensamentos, né? As pessoas, às vezes, eu falei, quando estava pregando sobre isso aqui, falei, né? Eu e o Fabiano já estamos juntos já há mais de 20 anos. Então eu conheço a Fabiana só de olhar, já decodifico ela, né? E a gente, no início do relacionamento, nós éramos muito diferentes, muito mesmo. Mas à medida que a gente vai caminhando junto, a gente vai ficando mais parecido, né? E caminhar junto com alguém, a gente começa a ver aquilo que o outro faz e fala, nossa, interessante. A gente começa, né, a assumir, até a adotar algumas manias até do outro. A gente começa a entender e achar até bom. O Fabiano detestava café, né? Eu sempre adorei café, eu bebia café o dia inteiro no Brasil, aqui em Portugal, então mais ainda, café maravilhoso, né? Cada esquina aqui tem um café, pronto, aí agudizou, né, esse meu hábito. O Fabiano não podia nem sentir o cheiro, mas a caminhada comigo agora não consegue ver sem o café, a gente vai se aproximando. É o que Paulo vai dizer aqui no versículo 16, né? Depois de falar sobre isso, ele vai dizer que, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, é o que ele está dizendo. Essa verdade do Evangelho, à medida em que nos transforma, nos torna tão parecidos com Jesus, que passamos a pensar como Ele. Jesus é gerado em nós, nos tornamos semelhantes a Cristo na sua ética, no seu caráter, na sua compaixão, na maneira de ser e estar na vida. Quando eu vou agir, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E essa nova vida que vivo, né, por intermédio de Jesus Cristo, me faz ser mais parecido com Ele. E qual é a frustração de Paulo, então? E agora chegamos aqui no capítulo 3. A frustração de Paulo aqui nesse capítulo, ele vai externar essa frustração aqui, é de olhar para a igreja de Corinto, depois de ter passado 1 ano e meio naquela comunidade, é de receber a notícia de que eles não estavam a experimentar esse tipo de evolução na caminhada cristã. Meu Deus! Ele olha e recebe a notícia, olha, Cristo não está sendo gerado em vocês porque vocês não têm a mente de Cristo. Vocês não têm a mesma mentalidade. E aí Paulo ele vai ser duro aqui, nesse capítulo 3. Ele vai externar então toda a frustração dele aqui. Nós vimos, né, no versículo 1 do capítulo 3, porém, ele fala, versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Porém, irmãos, não vos podia falar como espiritual, como quem tem a mente de Cristo. Eu não posso, porque vocês deveriam ter a mente de Cristo, mas vocês não têm, porque vocês são carnais. Vocês são como crianças. Leite vos dê a beber e não alimento sólido, porque vocês não estavam preparados para receber e nem ainda agora estão. Vocês não estão preparados para receber coisas profundas, para compreender coisas mais profundas do Evangelho. Eu tenho que voltar aos princípios elementares.
Eu tenho que explicar de novo para vocês a centralidade do Evangelho está na cruz. Eu tenho que voltar a falar de coisas que são básicas, porque parece que vocês ainda não entenderam. É isso que Paulo está falando aqui no capítulo 3. Então, Paulo aqui, nesse capítulo, ele vai fazer 3 ilustrações, ele vai usar 3 imagens, ele vai usar 3 metáforas, 3 figuras de estilo aqui, para explicar para eles e para nós o que é uma igreja saudável. O que se espera de pessoas que estão no caminho, caminhando com Jesus Cristo, né? E no comentário dessa carta aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai falar que Paulo, então, há 3 divisões claras aqui nesse texto. Ele vai dizer que, em primeiro lugar, Paulo ele olha para a igreja como uma família. Amém. E qual é o alvo da família? O alvo da família é maturidade, amadurecimento, né? Isso esperamos o que dos nossos filhos? Que cresçam e sejam responsáveis. A Letícia, tadinha. Letícia, de vez em quando a gente tem as nossas reuniões, nós estimulamos isso, e eu estimulo que você faça isso em casa. Isso é tão precioso, gente. Lá em casa nós sempre temos os nossos momentos em família, momentos devocionais. Temos os nossos momentos em que sentamos para falar da vida, e a gente janta junto, conversa e fala, mas todas as segundas-feiras a gente não tem compromisso com nada, com ninguém. Segunda-feira é o nosso momento em família ao redor da palavra. E nós sentamos enquanto família e conversamos sobre um texto da Bíblia. Juntos ali, fazemos o nosso momento devocional. E é engraçado, é interessante que Letícia, sempre que a gente tem esses momentos e tal, Letícia se emociona, chora, né? Às vezes ri, brinca, se diverte, mas ela sempre fala, eu não sei como é que eu vou viver sem vocês, eu não sei como é que... Mãe, pai, eu não sei, eu não vou saber cuidar de mim como vocês cuidam. Eles sabem, filha, você vai, quando chegar a hora certa, né? É o desejo de querer fazer, e o discipulado é isso. Ela olha para nós e vê em nós as referências que ela ainda não é, mas que ela deseja ser no futuro. E isso é especial, isso é maravilhoso. Isso é discipulado. A gente tem que começar a fazer isso dentro da nossa casa. Você tem que começar a fazer isso com seus filhos. Mas o que se espera da família? O que nós esperamos dos nossos filhos? Que eles cresçam, que eles amadureçam, que eles se tornem independentes, que eles constituam suas próprias famílias. É isso que Paulo está falando aqui nessa primeira figura. Uma segunda figura que o apóstolo Paulo vai apresentar nesse texto, ele olha também para a igreja como um campo, como uma lavoura. E o que se espera de um campo? O que se espera de uma lavoura? Colheita, frutos, quantidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Em terceiro lugar, a terceira figura que Paulo vai apresentar aqui, ele apresenta a igreja como um edifício, como um prédio. E qual é o alvo de construir um edifício de um prédio? Que pessoas habitem ali, que seja um lugar seguro, que seja um lugar construído com qualidade para abrigar as pessoas ali, né? Então, com base nessas 3 metáforas aqui, eu tenho 3 lições para você sair daqui pensando nessa manhã. Então, a primeira lição, né, que a gente aprende aqui é que uma igreja saudável, ela amadurece como uma família. Tem que amadurecer. Amém. Paulo aqui ele fala de crianças de leite, né? Nesses primeiros versículos, dos versículos 1 a 4, Paulo fala do leite que deu a beber. Então, está implícita aqui a relação paternal. Paulo ele se coloca aqui como o pai daquela igreja, como o provedor. E a igreja representa os filhos, a igreja de Corinto representam os filhos do apóstolo Paulo. Até aí está tudo bem, se não fosse o tom de censura, né? Há um tom aqui de censura do apóstolo Paulo. Paulo, ele aponta para o fato da igreja não estar amadurecendo como era esperado, de filhos que estão ali num processo de crescimento, de amadurecimento, caminhando com Cristo. E numa família, crianças saudáveis crescem e se tornam adultos responsáveis. Lá na nossa comunidade, né, lá em Lisboa, eu fui pastor de 2 igrejas e nós estávamos plantando uma terceira. Numa das igrejas que eu era o pastor, em Cascais, havia uma família com uma dificuldade que eu sei que talvez você conheça pessoas assim, né? Tinha um filho com necessidades especiais, né? E é interessante, Fabiane, lá no Brasil, ela trabalhava numa escola com crianças com necessidades especiais, e é interessante que esse tipo de desafio promove na pessoa que tem um filho com necessidades especiais 2 tipos de atitude, 2 tipos de postura. Ou a pessoa se torna
amargurada com a vida, por que Deus fez isso comigo, aí coloca a culpa em Deus, né? Coisas do gênero, ou a pessoa se torna grande, uma pessoa que você às vezes acha que vai levar uma palavra de conforto e você sai abençoado da presença daquela pessoa, né? E lá na nossa igreja, lá em Cascais, tinha uma família assim, a Paula, que era mãe do Miguel, né? Se ela até ouvir a mensagem aqui, eu queria fazer essa menção, porque realmente era uma mulher de fibra, era uma mulher especial, e tinha um filho com necessidades especiais, era um homem feito, mas precisava que ele trocasse as fraldas dele, né? Ela tratava ele como um bebê. Essa é a anomalia, não é isso que nós esperamos, né? Dos nossos filhos. Esperamos que eles cresçam, que eles amadureçam e que se tornem adultos responsáveis. Numa igreja saudável, o discipulado, a caminhada, ela deve gerar em nós esse desejo de sermos pais espirituais e não eternas crianças. Nós tínhamos também uma irmã, né? Hoje ela é uma bênção, graças a Deus, mas eu tive que dar uns puxões de orelha nela, né? A irmã lá na igreja, ela já estava sei lá, 10 anos na igreja, e há 10 anos na igreja ela sempre vinha com aquela história de que era nova convertida. Pastor João, não sei o que, aí vinha com um probleminha, não sei o que, não consigo, preciso que o pastor vá lá conversar com meu marido, porque eu sou nova convertida, não sei ainda. Eu falei, irmã, está aqui já há 10 anos, já está aqui ouvindo a palavra domingo após domingo, já chegou a altura de você assumir a responsabilidade pela resolução dos seus conflitos pessoais. Uma pessoa madura é alguém que enfrenta os seus desafios. Óbvio que às vezes a gente precisa de ajuda, né? Às vezes, a negociação chega num ponto e isso não acontece. Acontece nos nossos relacionamentos, acontece no relacionamento conjugal. Às vezes o marido e a esposa chegaram num impasse no relacionamento e eles precisam de um árbitro, de um negociador, de uma pessoa neutra que os ouça e os traga a razão, né? E aí é importante a terapia de casais, né? Quando o casal está enfrentando um problema, uma dificuldade, é muito importante fazer terapia de casais, um aconselhamento pastoral é importante, mas o aconselhamento pastoral não deve ser para nós uma muleta, porque há pessoas, uma canadiana, né? Porque há pessoas que vão para um aconselhamento como esse, vão para uma terapia de casais, apenas com o intuito de obter um aliado para atacar o cônjuge, mas não é isso, né? Todos nós temos problemas, todos nós temos os nossos defeitos, é importante que eu entenda onde eu estou errando. Quando um relacionamento acaba, a culpa sempre é dos dois, houve responsabilidade mútua, né? Porque quando um não quer, dois não brigam. Então a gente precisa entender qual é o nosso grau de responsabilidade quando as coisas não estão a correr bem. E numa igreja saudável, as pessoas entendem isso. Opa, essa comunidade é nossa, é responsabilidade de todos nós o crescimento dessa comunidade. Não é isso? Então, para Paulo, quais são os indicativos de imaturidade? Paulo vai falar que um dos indicativos de imaturidade é a nossa dieta espiritual. Versículo 2, leite vos dei a beber, e não alimento sólido. Vocês tinham que já comer feijoada, já tinham que comer um rancho alentejano, vocês já tinham que comer algo mais substancial, mas eu tenho que dar leite para vocês, porque vocês ainda não estão preparados. Os coríntios, que Paulo está dizendo aqui, é que aquela igreja não se aprofundava no conhecimento de Deus, não havia interesse. Meu Deus. Nesse momento aqui, da exposição das Sagradas Escrituras, e que momento importante, gente. Que momento importante esse aqui. E nesse momento, é o momento da gente se aprofundar nas Sagradas Escrituras. É o momento da gente compreender a vontade de Deus para nós, para mim, para você. Né? E às vezes a gente fala, eu não quero me aprofundar nisso, eu quero só uma palavra que me diga assim, que vai ficar tudo bem, né? Que o pastor faça ali uma cambalhota e tal, e eu saio melhor que eu entrei. Às vezes a palavra, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, a pregação da palavra de Deus não vai fazer você sair daqui melhor do que você entrou. Vai fazer você sair daqui pior. Pior em que sentido? Pior no sentido do pesar. Fala assim, nossa, agora eu estou vendo quanta coisa que eu estou fazendo de errado que eu preciso mudar. É uma tristeza. É uma tristeza que nos leva à mudança.
É uma tristeza santa que nos leva ao arrependimento, ao crescimento. E a gente precisa compreender que a palavra de Deus, muitas vezes, ela vai nos confrontar. Ela não vai nos confortar. Entenda isso. E quando somos confrontados e há mudança, aí vem o conforto dos céus. Eu estou do teu lado. Deus falando comigo, com você. Eu estou aqui para te ajudar. O meu objetivo não é te esmagar, porque Deus ele não tem prazer em amassar a cana quebrada, em apagar a torcida que fumega. O objetivo de Deus, quando nos exorta, é nos elevar a uma condição melhor. E a gente precisa compreender isso. Maturidade leva a gente a entender isso. Quando somos confrontados por Deus, há necessidade de uma mudança. Deus não quer executar juízo sobre nós. Muito pelo contrário, Deus ele deseja nos abençoar. Mas para que sejamos abençoados por Deus, devemos andar conforme a sua vontade. Amém. A vontade de Deus e as leis de Deus não têm o objetivo de estragar o nosso prazer. Às vezes a gente acha isso, né? Que Deus é um grande estraga-prazeres celestial. Ele está lá no céu, né? E aí criou uma série de leis, né? E o objetivo das leis de Deus é tolir o nosso prazer, não é nada disso. O objetivo das leis de Deus é nos proteger, é nos preservar, porque Ele sabe que se nós andarmos fora dos seus caminhos, nós vamos sofrer as consequências. Ele não quer que a gente sofra, assim como um pai e uma mãe, né? Tem lá uma ficha, lá, uma tomada na parede, né? E aí o meu filho e a minha filha querem enfiar o dedo na tomada, mas eu sei que se ele enfiar o dedo ali, ele vai se magoar. Então eu falo, não coloca o dedo ali. Essa lei tem o objetivo de tolir o prazer dele? Não, tem o objetivo de protegê-lo, de preservá-lo. E as leis de Deus têm esse objetivo de preservar a nossa vida, preservar os nossos relacionamentos, preservar o nosso casamento. Andar segundo a vontade de Deus não é um peso, é o contrário. Andar segundo a vontade de Deus é uma alegria, porque produz alegria, produz satisfação, produz gozo. A gente consegue construir coisas que duram para a eternidade. Não são coisas passageiras. Mas os coríntios não queriam se aprofundar nas coisas de Deus. Crentes imaturos não têm interesse em estudar a palavra, se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 11 ao versículo 14, eu não vou ler o texto todo, mas eu quero ler aqui, então não tem como projetar aí. Hebreus 5:11. Hebreus 5:11. O que está escrito lá? Hebreus 5:11. Está usando essa mesma metáfora aqui, essa mesma comparação que Paulo está fazendo sobre o alimento, né? E o escritor aos Hebreus, eu vou ler aqui na Bíblia para Todos, que é uma tradução aqui do português aqui europeu, que diz o seguinte: a este respeito, temos muito a vos dizer, a mesma coisa, né? O mesmo pensamento, mas é difícil explicar-vos, porque não o querem compreender. Maturidade envolve vontade. Eu quero entender, eu quero ser mais profundo, eu quero conhecer, eu quero saber. Para a gente amadurecer no relacionamento, não é querer que o outro faça todas as nossas vontades. Eu preciso conhecer o outro, me aprofundar neste relacionamento com o outro, e só dessa forma o relacionamento cresce. O relacionamento amadurece. Assim conosco, nos nossos relacionamentos interpessoais, é assim no nosso relacionamento com Deus. Paulo também vai falar que a imaturidade é reconhecida também nesses nossos relacionamentos. Versículos 4 e 5, o que diz aqui? Versículos 4 e 5 do capítulo 3. Porquanto, ele fala, vocês não podem suportar um ensino mais profundo. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Havia ciúme, havia inveja, havia contenda no meio daquela comunidade, não havia harmonia entre os irmãos. Irmãos lutavam uns com os outros para obter lugares de destaque, posições elevadas. Irmãos se uniam uns com os outros para derrubar o pastor. Isso não acontece aqui nessa igreja, né? Graças a Deus, né?
Mas a comunidade, uma vez, aconteceu um episódio assim, caricato, curioso, né, lá em Lisboa, e depois eu fiquei sabendo que os irmãos envolvidos nessa situação hoje são uma bênção, amadureceram, mas foi um gesto, um ato de maturidade. Nós tínhamos um problema lá na nossa igreja em Massamá. Assim que eu assumi a responsabilidade pela igreja, qual era a dificuldade? O irmão da mesa de som, ele não sabia regular aquilo lá. Sabia mesmo, mas achava que sabia e não aceitava que ninguém o ensinasse a regular a mesa de som. E o pessoal da música sempre reclamava do irmão que estava na mesa de mistura, na mesa de som. E havia uma briga e eu, gente, vamos entrar num acordo, tentava intermediar a situação, né? Chegamos até a chamar uma pessoa para dar aulas para aquele irmãozinho, para ele mexer na mesa, mas era um problema grave, era um problema crônico aquilo ali. Até porque o irmão da mesa de som não era também muito maduro na fé. E tinha um irmão do louvor, que participava da equipa, que ele também não era muito maduro. O que ele propôs para a equipa de louvor? Vamos fazer uma greve. Nós vamos chegar aqui na igreja, quando o pastor chegar para começar o culto, ninguém vai tocar hoje, se não tirar o irmãozinho da mesa de som. Imaturidade total, as coisas não se resolvem assim, as coisas se resolvem com misericórdia, com compaixão. Estamos todos ali fazendo um trabalho voluntário. Que igreja é isso? Estamos fazendo um trabalho voluntário aqui, né? Aqueles que lideram nas comunidades, poucos são aqueles que são pagos, assalariados para fazer esse trabalho. A maioria de nós aqui é voluntário, faz porque ama, faz com amor, então tem que haver essa compaixão, esse sentimento, né? Mas na igreja em Corinto, os irmãos se uniam, havia ali fofoca, mentira, para destruir a reputação uns dos outros, havia falta de perdão, falta de tolerância. Todos esses são sintomas de imaturidade. Quando a gente inveja o que é do outro, quando a gente cobiça o que é do outro e não é capaz de valorizar aquilo que a gente tem, isso é sintoma de imaturidade. As crianças é que são assim. São ou não são? Lá em casa é assim, né? A Letícia está lá no cantinho dela, aí a Luísa vai e pega qualquer outra coisa. De repente aquilo ganha para a Letícia um interesse, uma coisa que ela também quer. Ela estava lá, largada. Criança é assim. Nós não podemos ser assim, né? Às vezes a gente olha para aquilo que é do outro. Não estou dizendo que você não pode almejar, olha assim, nossa, ficar feliz com a conquista do outro e falar, puxa, eu também gostaria de ter, mas não com um sentimento ruim, né? Tem gente que fica triste com o sucesso do outro. O outro está prosperando, né? Enfim, às vezes trabalha numa mesma área, não sei. E aí você está vendo a prosperidade do outro, você tem que ficar feliz. Nossa, que legal, que bacana. Não pode haver sentimento de inveja. Não pode, eu quero que ele caia para que eu... Não, gente. E na igreja isso não pode acontecer, principalmente numa comunidade. Isso não pode acontecer no meio da igreja, né? Porque recebe mais atenção, acha que recebe mais atenção, acha que... Não, era isso que acontecia na igreja em Corinto. Uma prova de maturidade é expressar felicidade com as vitórias dos outros, que a vitória do outro é minha também. O crescimento do outro eu fico feliz, eu também acho que, poxa, que legal, né? Isso é um sintoma de maturidade. No verso 4 ele vai dizer também que eles cultivavam idolatria em torno de homens. Ele diz aqui no versículo 4, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Paulo está dizendo aqui, olha, a relação que vocês estabelecem com os seus líderes também fala muito sobre a maturidade de vocês. Eu me aborreço, irmão, me aborreço mesmo. Me aborreço do fundo do meu coração com aqueles que idolatram pessoas. Somos falíveis. A gente às vezes idealiza pessoas. A gente idealiza. Às vezes nós não valorizamos quem está do nosso lado, as pessoas que estão ali roendo o osso com a gente, porque nós conhecemos essas pessoas e sabemos que elas são imperfeitas, mas a gente dá valor para quem está longe, a quilômetros de distância, né? E se aquela pessoa estivesse aqui do meu lado, tudo seria diferente. Se eu não tivesse me casado com essa pessoa, mas com aquela minha namorada, com aquele meu namorado que eu tive quando eu tinha 10 anos, 11 anos, porque a gente está idealizando, a gente já não vive mais com aquela pessoa, então a gente idealiza, não nos relacionamos com a pessoa real, mas com a pessoa ideal, né? Nós criamos
um personagem fictício que não existe, uma pessoa perfeita que não existe. Pessoas reais têm problemas reais. Nós temos que aprender com maturidade a nos relacionarmos assim. Sabemos que nós somos falhos e aquela pessoa também, e a mesma medida de graça, amor e misericórdia que eu espero receber é com a mesma medida que eu tenho que dar, eu tenho que relacionar com aquela pessoa. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, que eles tinham essa relação, idolatravam pessoas. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Segunda lição que Paulo vai ensinar para nós aqui é que numa igreja saudável, todos trabalham em prol da colheita, todos. Ele não diz isso para nós aqui, versículos 5 a 7. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí ele vai falar no versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Veio de Deus. Cada um cooperou com o seu talento. Cada um fez a sua parte. E o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você é que no reino de Deus não há estrelas. No reino de Deus não há super ungidos. Não há. No reino de Deus só brilha quem? O sol da justiça que nos ilumina a todos, Jesus Cristo. Ele é o centro, Ele é que é infalível, é Ele. Não existem ícones. Igrejas doentes cultuam pessoas. Igrejas saudáveis cultuam a Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que aprender. Líderes doentes incentivam essa idolatria. E tem líderes que precisam disso. Os falsos mestres precisavam disso. Que alguém jogasse confete sobre eles, que alguém, eles gostavam dos súditos. Líderes adoecidos, eles estimulam esse tipo de idolatria. A pessoa não dá um passo se não vier pedir um conselho, né? E tem líderes doentes que gostam disso, né? De manter as pessoas debaixo de um cabresto, debaixo de uma opressão. O apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, quem sou eu? Até para aqueles que na igreja diziam, eu sou de Paulo. E Paulo está falando, até para vocês. Não, vocês não são de Paulo, vocês são de Cristo. Eu sou servo assim como vocês. E é interessante que Paulo aqui, no versículo 5, aqui na nossa Bíblia está traduzido, né, com quem é Apolo e quem é Paulo. Mas o interessante é que no grego, no original, o pronome aqui é o pronome neutro. O que Paulo, se ele fosse traduzir isso aqui ao pé da letra, ficaria assim, o que é Apolo? O que é Paulo? É isso que ele está dizendo aqui. Né? E por que ele usa aqui o pronome neutro? Ele está usando o pronome neutro justamente para diminuir a pessoa, a personalidade do mensageiro. Porque para Paulo, o que era mais importante não era o obreiro, mas sim a obra. Não era o mensageiro, mas sim a mensagem. O que Paulo está dizendo aqui é que não existe ramo da fé. Né? Às vezes a gente acha, né? Não. E às vezes a gente idolatra. Né? E é importante a gente entender uma coisa, irmãos, entenda isso. Todas as igrejas, todas as comunidades, todos os partidos políticos, todos os movimentos sociais têm as suas grandes personalidades. Tem ou não tem? Tem. Né? A esquerda política, a direita, tem os seus ícones. Nas igrejas, né, nós estamos aqui hoje reunidos, Igreja Videira, em Portimão. A Igreja Videira tem uma liderança. Assim como a minha antiga igreja local, Igreja Cristã Nova Vida, né, tem lá o Bispo Walter, que é o responsável máximo hoje da denominação da igreja. Todos os movimentos têm. E a gente tem uma tendência a achar que esses homens são uma espécie de intermediários entre nós e Deus. Que eles têm um relacionamento com Deus mais profundo que o meu. Que a oração deles tem mais poder do que a minha. Paulo está dizendo que isso não existe, isso não acontece. Todos nós aqui, né, e aí é o que está nas Sagradas Escrituras, lá na primeira carta de Pedro. Pedro fala, todos vocês são sacerdócio santo, sacerdócio universal. Não existem mais intermediários, né? O padre, o pastor, o bispo, são figuras que são importantes para a organização das coisas. Há necessidade de uma liderança, claro que há, né? Senão vira anarquia, não é? Tem gente que é anarquista, né? Porque nunca viveu numa anarquia.
Porque se vivesse numa anarquia, rapidamente iria desejar. Há um filósofo espanhol chamado Spinoza, que ele dizia que o povo prefere a tirania ao caos. Né? Quando há o caos, as pessoas preferem, o povo clama por déspotas, o povo clama por tiranos, porque o povo prefere alguém lá em cima mandando do que a bagunça geral. Então essas figuras, elas servem para organizar as coisas que se fazem, mas não são mais importantes do que cada um de nós aqui nesse lugar. Não há pessoas mais importantes. Paulo ensina aqui que a beleza do reino é quando a gente entende isso, então a gente decide se envolver na obra do Senhor. Entendendo que não há pessoas especiais, eu então vou contribuir, vou dar o meu contributo, vou fazer aquilo que sei, vou fazer aquilo que posso. Cada um deve contribuir e todo contributo é válido e necessário. Versículo 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Cooperadores. Você pode ser um cooperador, você pode ser um cooperador, e o que vale para a igreja, vale para a família. Cada um tem que cooperar para a harmonia dentro do lar. O que vale para a igreja, vale para a empresa. Cada um deve contribuir para que o trabalho seja feito. Tem gente, tem crente que faz isso, encosta, né? É crente. Meu irmão, o crente tem que dar o maior exemplo no trabalho. O crente no trabalho tem que ser aquela pessoa que chega antes de todo mundo, sai depois de todo mundo, faz trabalho. Aí você vai falar assim para mim, João, mas aí as pessoas vão explorar, aí as pessoas, eu não vou ser bobo. Não é ser bobo, é ser ético. Se ninguém faz, quem tem que ser a resposta? O cristão. Servo de Cristo. Cristo não foi o exemplo? Eu e você temos que ser exemplo em ética, exemplo de caráter, exemplo nos nossos relacionamentos. Nós temos que ser esse exemplo à sociedade em que nós vivemos. Como é que a igreja quer ser sal? Como é que a igreja pode ser luz se a igreja não é capaz de seguir o mínimo? É isso que a igreja de Corinto aqui não era capaz de entender. E nós precisamos compreender isso. Precisamos seguir o exemplo de Cristo na sociedade. E aí é importante eu entender isso também. Não existem políticos salvadores, né? Às vezes a gente vota e acha que aí hoje há esse movimento, né? Aí a extrema-direita, né? Esses discursos populistas, porque a gente acha que vão colocar lá uma pessoa e é aquela pessoa que vai mudar, né? Não, vamos colocar aquela pessoa lá, vai ser o presidente, vai ser o primeiro-ministro, esse sim vai mudar Portugal, esse vai mudar. Aí a gente vota nele, mas nós somos corruptos, nós corrompemos. E como é que o país vai mudar? Eu terceirizei uma responsabilidade que é minha. E em último lugar, para a gente terminar aqui a nossa meditação dessa manhã, numa igreja saudável, todos trabalham com excelência. Amém. Todos trabalham com excelência. Paulo, então, ele se volta agora para a qualidade, não é isso? Ele diz aqui, olha, segundo a graça que me foi dada, né, e ele, no versículo 9, na parte B, ele fala, edifício de Deus sois vós, e segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro tem que edificar sobre este fundamento. E quem é o fundamento? Cristo Jesus, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele fala que na construção da igreja, da comunidade, sobre o fundamento, sobre a rocha que é Cristo, ele fala, cada um edifica sobre esse fundamento, uns com ouro e prata e pedras preciosas. É uma figura de linguagem, é uma figura de estilo. Paulo está dizendo, há alguns que vão trabalhar dando o melhor, mas há outros que vão trabalhar dando qualquer coisa, madeira, feno, palha, mas aquilo com o que contribuímos para o avanço da igreja se manifestará naquele dia, na vinda do Senhor. E ele fala aqui, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra sobre o fundamento que é Cristo, esse vai receber o galardão. Mas se a obra se queimar, sofrerá ele dano.
O que Paulo está dizendo aqui é que Deus está observando atentamente aquilo que fazemos aqui nesse lugar. Deus está observando atentamente, não como um carrasco, não como um juiz, mas como um pai que olha para os seus filhos. Deus me ama. Olha, presta atenção nisso que eu vou falar hoje. Se você não prestou atenção em nada do que eu falei, eu quero que você grave isso que eu vou falar hoje aqui. Deus te ama como você é, mas Ele espera que você seja como Jesus Cristo. Deus te ama como você é, mas Ele espera que você seja como Jesus Cristo. Qual é o pai que olha para o seu filho e pensa assim: eu quero que ele seja um bandido? Nenhum pai. Todo pai, toda mãe que olha para o seu filho fala: eu quero que ele seja melhor do que eu fui em toda a minha vida. É isso que nós projetamos nos nossos filhos e é isso que Deus projeta quando olha para cada um de nós aqui nesse lugar. Há expectativas de Deus em relação a mim e a você. Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa, irmãos. Mas não é uma expectativa de um patrão em relação aos funcionários. É uma expectativa em amor. Amém. E o que Paulo está dizendo aqui, Paulo ele deixa claro que nós não podemos servir a esse Deus amoroso de qualquer maneira. Nós não podemos usar qualquer material, não podemos construir de qualquer jeito. Numa igreja saudável, há empenho para oferecer a Deus o melhor. Melhor. O que você está oferecendo para Deus? Quando você vem aqui nesse lugar, quando a gente traz o nosso dízimo e a oferta ao altar do Senhor, e aí, falar de dinheiro na igreja, claro, porque dinheiro é das coisas que a gente mais valoriza. E por que é que nas parábolas de Cristo, presta atenção, leia os evangelhos, você vai perceber que a maioria das parábolas, a maioria das parábolas usa como elemento de comparação dinheiro, talentos, né? Riquezas, bens, posses. E por que é que Jesus usa este elemento de comparação? Porque Ele sabe aquilo que o homem valoriza. E quando nós trazemos dízimos e ofertas ao altar do Senhor, você está dizendo: isso não é o mais importante para mim. Dinheiro não é o mais... Minha preocupação não é reter. Porque eu sei que os recursos que Deus me dá é para abençoar outros. Eu quero ser generoso. E não apenas com os recursos financeiros. O seu tempo, os seus dons, os seus talentos. Essa é uma comunidade pequena e que para crescer precisa do envolvimento de cada um aqui nesse lugar. Com o seu dom, com o seu talento, com a sua habilidade. E Paulo está dizendo para mim e para você que cada um contribua na edificação desta obra com aquilo que tem de melhor. Ofereça a Deus o melhor. Ofereça a Deus sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus Cristo. Maria foi muito importante, foi a mãe do nosso Salvador, mas ela não é o fundamento. O Papa é o responsável pela Igreja Católica, mas ele não é infalível. Lutero, Calvino, quem quer que seja, foram homens assim como eu e você. O fundamento é Jesus Cristo. Olha para Ele. Edifique, e aí Paulo está dizendo aqui, eu fecho com isso. Paulo está dizendo: edifique sobre o fundamento que é Cristo Jesus, com a motivação certa. Que motivação é essa, João? Ele vai dizer que a motivação certa não é o aplauso humano, mas é a glória de Deus. Edifique para a glória do Senhor. Trabalhe para Deus, olhando para Deus. Irmãos, que nós amadureçamos enquanto igreja, para que possamos ser referência na sociedade. Que nós nos envolvamos na colheita do Senhor, contribuindo com os nossos dons, com os nossos talentos, que nós edifiquemos com qualidade uma igreja santa, para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Essa sociedade que nós vivemos, ela está carente de referenciais.
A sociedade em que nós vivemos está carente de esperança. E você é salvo, você é luz. Vamos sair daqui nessa manhã prontos para sermos referência? Vamos sair daqui nessa manhã dizendo assim: olha, está com problema na tua vida? Olha para mim, você teria essa audácia de dizer: seja meu imitador, porque eu estou imitando a Cristo. Que você assuma esse compromisso hoje diante de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós estamos aqui diante de Ti e nós nos esvaziamos de nós mesmos e queremos ser cheios de Ti, queremos ser vasos prontos para receber de Ti unção, capacitação, para que sejamos instrumentos de transformação. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos levar aqueles que estão sedentos de esperança, que o Senhor possa nos levar aqueles que estão com a vida destruída, aos cativos, aos oprimidos, aos aflitos, que tenhamos, Senhor Deus, esse amor que recebemos de Ti para amar também. Eu te peço, ó Deus, nessa manhã, que esta igreja local seja um luzeiro para Portimão. Que essa igreja local seja fonte para aqueles que têm sede. Que esta igreja local seja assim, ó Deus, a resposta para este tempo tão difícil que nós temos vivido. Essa pandemia que tem ceifado vidas, que tem tirado a esperança, que tem feito tantas coisas, Senhor. Mas que a luz de Cristo possa brilhar aqui nesse lugar, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Leva-nos agora, debaixo da paz, debaixo da Tua proteção, e que sejamos desafiados pelo Senhor, para sairmos daqui fazendo a diferença, para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Aplauda Ele. Aleluia. Que vá na paz, que Deus te abençoe rique abundantemente. E antes de sair, não sei se a pastora quer falar alguma coisa, tem algum recado? Passa a palavra. Já está? Vamos lá na paz. Antes de sair aí, dá uma palavra.